Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Obrigada. Rafaela, por sinal, eu te acompanho muito no seu Twitter. São vários pontos que eu quero começar aqui nossa conversa, mas aproveitando numa das suas postagens que eu vi, Twitter não, né? X é que é difícil ainda aqui a gente acostumar com o X. Eu falo muito Twitter, mas eu vi ali numa das suas postagens uma projeção sua otimista em relação à taxa Selic, né? Chegando ali a 9,25% no final do ano. A gente viu aí nos últimos dias uma piora nas expectativas de corte de juros lá nos Estados Unidos, né? Aumentando ali a aposta mais para setembro. Aqui no Brasil, muitas preocupações com fiscais, ainda ficando muito evidente ali, principalmente depois daquela mudança da meta em 2025, até mesmo as declarações de Campos Neto, foi muito interpretado ali que tirou o guidance de meio ponto agora para a reunião de maio. O que na sua visão, de fato, né, você enxerga ali que tem sustentado esta previsão de taxa terminal neste patamar? A gente também fez uma revisão negativa aqui no nosso cenário, então a gente tinha até uma taxa ainda mais otimista. Então, de fato, a gente viu uma deterioração do cenário, principalmente o cenário lá fora. O cenário externo traz uma preocupação maior. A gente deve ver as taxas de juros nos Estados Unidos mais altas por mais tempo. Aqueles cortes de 3, a gente chegou a ter um pouco mais de otimismo aqui com cortes entre 3 e 4, agora a gente já está vendo cortes ali entre 3, talvez 2, a economia americana continua ainda bastante aquecida e agora a gente tem um risco de alta dos preços de commodities que contribuíram muito para a inflação em baixa nos últimos meses. Isso volta a preocupar de maneira geral os mercados internacionais, como que isso pode pressionar a inflação daqui para frente. Então, a gente acredita que, de fato, o Banco Central deve atuar de maneira um pouco mais conservadora daqui para frente, com menos cortes, mas ainda assim tem espaço para cortes aqui no Brasil. A gente ainda vê o Banco Central cortando 50 pontos na próxima reunião em maio, seguindo o próprio guidance. É importante o Banco Central seguir a sua própria orientação. O cenário está um pouco mais desafiador, mas a gente não vê uma mudança de cenário que justifique desacelerar o corte já a partir de maio, mas sim a partir de junho. Ele pode adotar esse ritmo de 25 pontos base e ir avaliando o cenário a cada reunião, numa eventual deterioração ainda mais forte lá fora, impactando o câmbio, ou impactando as expectativas de inflação aqui no Brasil, o Banco Central pode fazer o devido ajuste. Hoje, olhando para uma expectativa de inflação que a gente tem, o mercado tem também, o próprio Banco Central tem de 3,5% no próximo ano, eu acho que ter uma Selic de 10, né, ou até acima, o mercado hoje tem acho que até 10,5% no final do ano, um pouco exagerado na nossa visão, acho que carrega bem mais um prêmio de risco do que uma visão mais fundamentada nos indicadores econômicos, mas a gente vai monitorando daqui para frente. Mas, em princípio, a gente acredita que ainda tem algum espaço para cortes até 9,25 no final do ano. Indicador de inflação essa semana, né, IPCA 15, mas queria entender um pouco da tua leitura, considerando que, de fato, a gente tem aquela inflação de serviços subjacentes permanecendo ainda, né, num patamar ali considerado elevado. Como que você vê, de fato, a compatibilidade, né, desta tendência ou, né, desta preocupação em relação a com essa inflação ali subjacente, com essa perspectiva, inclusive ali, de redução da inflação de uma forma em geral, dado esse contexto, de alguma forma, isso poderia explicar como um corte de juros ali adicional do Banco Central não correria o risco de desancorar também expectativas inflacionárias, especialmente setor de serviços que é muito sensível aí a essa demanda interna? A gente viu um repique dessa inflação de serviços no começo do ano, mas os últimos dados de março, a gente vai ter o IPCA 15 agora de abril, mas alguns indicadores de coleta não apontam para que esse repique tenha sido persistente. Então, a gente continua analisando como um repique natural aí da sazonalidade, e vale lembrar que a meta do Banco Central não é uma medida de inflação subjacente, mas, enfim, é a medida de IPCA cheio. Obviamente que existe uma preocupação com uma inflação mais persistente
nos preços de serviços subjacentes, mas a gente tem visto preços industriais compensando, alimentos que tinham expectativa de maior alta com o impacto de El Niño, não houve essa concretização, essa materialização desse risco. Então, de maneira geral, a gente continua vendo uma dinâmica inflacionária mais benigna. A gente entra agora também numa fase em que os reajustes são um pouco menores no IPCA. Acho que tem um fator importante para serviços. Vou apontar 2 fatores. O primeiro a gente tem agora um histórico inflacionário mais baixo. Então, a gente tem muita inércia inflacionária, de maneira geral, na economia, mas principalmente em serviços. Na medida que a gente tem o IPCA acumulado de 12 meses em queda, ele deve ficar próximo ali de 3,60, 3,70, 3,70 ali agora entre abril e maio, e até junho, isso ajuda também a você ter uma inflação para frente menor. Então, o carrego inflacionário, vamos dizer assim, né, a inércia inflacionária, ela tende a ser menor daqui para frente, isso impacta diretamente os contratos de serviços que são muito indexados ao IPCA passado. Então, na medida que o IPCA passado ele cai, ele vai ajudar também no IPCA daqui para frente. E um outro ponto é que a gente teve uma piora das condições financeiras de maneira geral. Não só, enfim, as condições de mercado, de juros, mas também as expectativas da política monetária. Então, a gente prevê uma política monetária um pouco mais restritiva, e isso também vai ajudar a conter, em parte, essa demanda que estava um pouco mais aquecida no começo do ano. Lembrando que boa parte também desse aquecimento de demanda no começo do ano também foi impulso fiscal, que é temporário. A gente teve o pagamento ali de 90 bi de precatórios em janeiro, mais 30 bi em fevereiro, teve o aumento de salário mínimo, que tem um impacto maior no primeiro trimestre. Na medida que esse impulso perde força nos próximos meses, a gente também vai ver uma demanda desaquecendo. Então, esses fatores devem contribuir para que a gente tenha uma dinâmica de inflação um pouco mais comportada. Eu volto no ponto de risco, né, que continua sendo muito mais o cenário externo, esse repique de commodities, o câmbio um pouco mais desvalorizado. Acho que esse é o ponto para se monitorar daqui para frente. Inclusive, este é um ponto, viu, Rafa, até que eu queria me aprofundar um pouco mais com você, até porque este cenário, né, no qual a gente viu ali esse sinal amarelo, vamos dizer assim, em questão do fiscal, se intensificando, né, a gente, até mesmo essa discussão que isso pode vir a culminar, de repente, ali num apagão orçamentário, devido a toda a incapacidade do governo de conseguir gerir crescimento dos gastos obrigatórios dentro dos limites estabelecidos. Quais seriam os possíveis impactos que você vê ali sobre juros? A gente já viu, né, os juros têm subido bastante, alterou bastante também desde aquela discussão da alteração da meta para 2025, mas o impacto disso para juros, inflação e dólar? A gente viu uma parte desse impacto já refletindo no câmbio pior. De novo, acho que a deterioração foi mais forte no cenário externo, mas a gente vê também o problema fiscal atuando como um alavancador desse risco externo. Ou seja, aqui no Brasil, a gente claramente viu a moeda brasileira desvalorizando mais que os pares, né? Ou seja, o risco fiscal ajudou a contribuir para que esse cenário externo de maior incerteza impactasse aqui também. Então, a gente vê, acho que esse é um dos pontos, né, do risco fiscal, ele acaba pesando no câmbio e ele pode gerar inflação na frente. E um outro risco é que o crescimento dessas despesas do governo sem controle, principalmente na parte de transferência de renda, pode alimentar uma inflação, uma pressão inflacionária mais à frente. A gente trabalha hoje com uma economia próxima aí da sua capacidade, ou seja, a oferta não tem crescido tanto quanto a demanda nos últimos anos. A gente tinha um hiato, né, a gente tinha uma capacidade ociosa na economia um pouco mais alta desde a crise de 2015. Hoje essa capacidade está mais limitada e a gente tem investimento baixo no Brasil. Então, se o consumo cresce muito, a gente pode ter, sim, pressão inflacionária mais à frente. Então, essa é uma preocupação também, que esses impulsos fiscais, né, esse crescimento de gastos do governo, principalmente na transferência de renda, sem a gente ter a contrapartida de oferta ou de ganho de produtividade, a gente pode, sim, ver isso se transformando em inflação. E, por fim, as expectativas, né? As expectativas de inflação, elas podem também desancorar até mais, já antecipando aí todos esses efeitos, tanto do câmbio, quanto de uma demanda superaquecida, e essa expectativa de inflação desancorada também alimenta a inflação corrente. Então, esses seriam os canais que a inflação pode crescer se o governo não tiver um melhor controle, um ganho de confiança maior do mercado, de que o ajuste fiscal vai ser feito. E hoje acho que a mudança da meta trouxe principalmente esse ponto. Não foi nenhuma surpresa a mudança da meta,
Acho que esse é um ponto para ressaltar, mas ela consolidou essa visão de que o governo não está muito disposto a fazer os devidos cortes, né, de gastos, porque a principal implicação da mudança da meta não está no resultado que a gente vai ter em 2024 ou 2025, mas sim nos gatilhos de controle de gastos que a gente gostaria de ver o governo acionando por conta do descumprimento da meta. Na medida que ele coloca mais espaço para a meta, ele não vai ter esses gatilhos, ou seja, para 2025 e 2026, o espaço para mais gastos vai continuar em aberto. Eu acho que essa é a maior fonte de preocupação que a mudança da meta trouxe para o mercado. Com certeza, Rafaela, sempre muito bom um papo contigo. Quero agradecer, obrigada pela sua presença. Volte mais vezes aqui na nossa programação. Obrigada e uma boa semana para todos. Igualmente, grande Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter, trazendo pontos importantes aqui para a gente. 10h44, deixa eu ir para mais um giro rápido aqui do nosso mercado com o Maurílio. Fala, Maurílio. Vamos sim, Paula, vamos acompanhando as movimentações importantes. A gente vê agora uma queda mais expressiva do Ibovespa. A gente falava da abertura justamente do índice, que estava